Será que todo paciente que tem o diagnóstico de impacto femoroacetabular precisa operar? Eu vou te explicar as principais indicações de cirurgia para essa doença em instantes. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril, trazendo vídeos semanais para você sobre as principais doenças ao redor da articulação do quadril e seus tratamentos. Eu queria primeiro começar perguntando se você já tem diagnóstico de síndrome do impacto femoroacetabular e se você tem indicação de cirurgia ou não. Me conta aqui nos comentários. E para falar de tratamento cirúrgico, primeiro eu preciso diferenciar a pessoa que tem a síndrome do impacto femoroacetabular e a pessoa que tem a anatomia do impacto femoroacetabular. Ué, será que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que têm a anatomia, têm as alterações morfológicas do fêmur e do acetábulo que causam impacto femoroacetabular, mas não sentem incômodo algum, que são assintomáticas. Existem pessoas que a gente faz um exame, por exemplo, mais complexo, que é a ressonância magnética da articulação do quadril, aparece uma lesão de labrum, mas essa lesão é totalmente assintomática. E esses casos eu já adianto que eu não faço cirurgia, porque se o paciente não tem dor, ele não tem incômodo com essas queixas, muito provavelmente ele não está tendo nenhuma lesão adicional e ele só tem a anatomia alterada, mas não tem as consequências dessa anatomia alterada para a articulação dele. Por isso não tem indicação de cirurgia. Indicação cirúrgica da síndrome do impacto femoroacetabular é para o paciente que sente dor no quadril diariamente, procurou o médico, fez o diagnóstico e começou um tratamento conservador, focado em educação postural, fisioterapia, fortalecimento muscular, tentou esse tratamento conservador por 3 a 6 meses e não obteve melhora nenhuma. Nesses casos, o paciente que tem falha do tratamento conservador tem sim indicação de corrigir o problema de base que leva ao impacto femoroacetabular, que leva à lesão de cartilagem e lesão do labrum. Ele precisa corrigir essas alterações se durante todo esse tempo investido em tratamento conservador, ele teve uma melhora pífia, em torno de 10% de melhora de dor, 20% de melhora de dor. Nesses casos, a gente sabe que a pessoa não vai ficar livre das dores e que o quadro dela pode evoluir mal. Pode evoluir, inclusive, com uma artrose precoce do quadril, que não é o que a gente quer. Então, por isso, esse paciente tem indicação cirúrgica sim. Outro caso que eu vejo bastante, que eu tenho indicado mais cirurgia, é no paciente jovem, sexo masculino, que possui um impacto do tipo CAMI, que tem aquela corcova grande entre a cabeça do fêmur e o colo do fêmur. Nesses casos, é muito importante você corrigir o CAMI de forma precoce, porque já se sabe que esse paciente tem uma altíssima probabilidade de desenvolver artrose em torno dos seus 50, 60 anos ou antes, dependendo do quanto que ele usa esse quadril e do quanto ele se esforça, principalmente em atividades esportivas e no seu trabalho. Entendam, o paciente que tem o CAMI muito grande, essa deformidade muito grande, ele vai continuar tendo essa deformidade se ele fizer o tratamento apenas conservador. A fisioterapia, medicação, os condroprotetores que a gente costuma passar para suplementar a articulação e a cartilagem, eles não vão alterar o formato do quadril desse paciente. E por isso que ele vai continuar sob risco de gastar a cartilagem dele e de ter as complicações do impacto femoroacetabular. Outra indicação de tratamento cirúrgico do impacto femoroacetabular é a correção da lesão labral. Normalmente essa lesão labral ela nunca está sozinha, ela está sempre acompanhada ou do impacto tipo pincer, ou do impacto tipo CAMI, ou do impacto misto, que é a grande maioria dos casos, que você tem uma alteração tanto no fêmur como no acetábulo. A lesão do labrum é uma lesão que não cicatriza espontaneamente nem com o uso de nenhum tipo de medicação. Eu costumo
fazer analogia com a lesão de menisco no joelho, porque são tecidos parecidos. Apesar deles terem funções diferentes, o potencial de cicatrização do menisco e do labrum é praticamente zero. Ele só vai cicatrizar se você for lá e der um ponto no lábio do quadril, por exemplo. Você precisa fazer uma intervenção cirúrgica para que esse lábio do quadril volte a funcionar. Mas nem toda lesão do lábio é sintomática. E vocês vão me desculpar, mas lábio do quadril e labrum acetabular são sinônimos. Então tem hora que eu uso um termo, tem hora que eu uso outro. Tá? Mas entendam que é a mesma coisa. E nem toda lesão do labrum é sintomática. Nem toda lesão do labrum causa dor. Em alguns trabalhos, até 40% das pessoas que têm lesão do labrum não sentem dor. Principalmente quando você lê no laudo o termo fissura, que representa uma lesão incompleta. Esses pacientes com fissura labral sentem menos dor e não vão ter indicação de cirurgia. Eu acabo corrigindo a lesão labral apenas lesão sintomática. Outra indicação de cirurgia é a correção do impacto tipo pincer, que é aquele excesso de osso no rebordo do acetábulo. Você geralmente precisa corrigir essa deformidade anatômica para a pessoa se ver livre do impacto femoroacetabular e das dores. Entendam que aí o padrão vai se repetir. O paciente que tem o impacto tipo pincer, muitas vezes ele pode ser sintomático ou não, mas a gente vai tratar cirurgicamente o impacto tipo pincer sintomático e o impacto tipo pincer que não teve melhora com o tratamento conservador, como eu falei para os outros casos, para os casos anteriores. Então a indicação cirúrgica é a mesma, não importa qual é o defeito anatômico que se sobressai no paciente. E por último, eu gostaria de falar de uma outra indicação, que é o paciente que sente dor no pubis, que tem pubalgia. Geralmente, quando a gente investiga um paciente que tem dor no pubis, ele pode ter associado, em muitos casos, o impacto femoroacetabular, a deformidade do tipo CAMI. É muito frequente a associação do impacto tipo CAMI justamente naquele atleta adulto jovem que joga futebol e que tem pubalgia. E às vezes a pessoa trata o pubis por anos e não sente melhora. Uma das fases do tratamento da pubalgia é corrigir as lesões de base que alteram a anatomia da pessoa, alteram o gestual do esporte e que fazem a sobrecarga na região do pubis. Por isso é importante, muitas vezes, antes de pensar em operar o pubis dessa pessoa, corrigir o impacto femoroacetabular que ela tem. Você vai corrigir um problema até teoricamente mais grave, porque pode causar artrose na articulação do quadril, e depois de um tempo, depois que você está reabilitando cirurgicamente esse paciente e fazendo a reabilitação fisioterápica pós-cirúrgica, é muito mais fácil que esse paciente se livre também das dores na região do pubis. E por que eu sou tão reticente em operar um paciente que tem um impacto femoroacetabular? Por que eu não opero todo paciente que chega no consultório? Primeiro porque eu não ia ter tanto tempo assim de fazer consultório, que eu tenho muitos pacientes que me procuram com síndrome do impacto femoroacetabular. E porque a gente não pode operar os exames de laboratório, os exames de imagem que chegam no nosso consultório. A gente precisa operar o doente que realmente vai se beneficiar da cirurgia. Por que eu não opero um paciente que não sente a dor do impacto femoroacetabular? Porque muitas vezes não é isso que está incomodando ele. Ele tem a morfologia do quadril alterada, ele tem o formato, a anatomia do quadril alterada, mas ele não sofre com esse problema. Isso não atrapalha o dia a dia dele. E para que a gente vai corrigir um problema que não está incomodando o paciente? Não faz sentido. A não ser, talvez, a única exceção é naqueles pacientes com grandes deformidades, com o CAMI muito exagerado e que a gente sabe que eles são atletas, que eles vão praticar atividade física e que podem desenvolver uma artrose nos anos futuros. E aí, conseguiu entender quais são as principais indicações de cirurgia no impacto femoroacetabular? Eu espero que sim. Então, tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!